Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no livro do profeta Isaías. Capítulo 9. Glória a Jesus. Vamos ler com a ajuda de Deus. O advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e os vestidos que rolavam no sangue, serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma profecia que já cumpriu e está cumprindo e continuará cumprindo na vida da igreja. Porque o Senhor, irmãos, permitiu que a terra fosse angustiada. Ele permitiu, pela falha do homem, pela desobediência do homem, o Senhor condenou a terra. Aleluia. E permitiu que a terra fosse angustiada. Mas o Senhor, maravilhoso como Ele é, o Senhor usou de misericórdia. O Senhor olhou do céu, viu a aflição da terra, viu a aflição da humanidade, que também muitos, de alguma maneira, de outra, buscavam, queriam ver Deus, queriam falar com Deus, queriam ter de volta a glória que Deus tinha dado para o primeiro homem. Então, muitos não queriam saber.
como hoje ainda é assim, muitos não querem saber, mas aqueles que buscam têm encontrado o Senhor, aleluia. Temos encontrado o Senhor, um Senhor misericordioso, um Senhor que não tem cobrado de nós como Ele poderia cobrar, aleluia, ainda que Jesus, o nosso Salvador, se dispôs a pagar a nossa dívida. O castigo que era para cair sobre nós, caiu sobre Jesus. Ele, na sua humildade, no seu amor, veio neste mundo sofrer para pagar uma dívida que não era dele, era nossa. É um motivo de nós agora glorificarmos ao Senhor Jesus e a Deus por esta grande obra, esse milagre que Ele fez na nossa vida. Então diz aqui: Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque um menino nos nasceu, aleluia. Essa é a glória da palavra, a profecia que já falava nos nossos dias, nos dias do Senhor Jesus, aquele que veio como um cordeiro imaculado, porque o cordeiro do passado, da festa, do sacrifício, não foi suficiente para perdoar os pecados. Não foi. Precisou ouvir o Filho de Deus, Cordeiro imaculado, santo, enviado do céu. E nesta comunhão que a igreja se encontra, é um bom momento agora para nós avaliarmos dentro de cada um de nós a glória que Jesus trouxe nesta terra. E a glória que nos acompanha, irmãos, pois está escrito na palavra em Romanos: aquele que me achar, achará a vida. Aleluia. Ainda, irmãos, santo é o Senhor. Não fomos nós que achamos o Senhor. Nós não tínhamos esta capacidade de procurá-lo e encontrá-lo. Mas Ele foi tão misericordioso que Ele nos procurou e nos achou. Irmão, irmã, todos que estamos aqui ouvindo esta palavra, você foi achado, encontrado por Jesus. Ninguém nos queria. Quem que se interessaria por nós? Ninguém. Mas o Senhor teve esse amor, teve esta compaixão, e Ele nos encontrou. Encontrou no pecado, no vício, na maldade, aleluia, e Ele não olhou o tamanho do nosso pecado, Ele usou da sua misericórdia conosco. Então o Senhor veio, teve piedade de nós, como está escrito na palavra, que Ele disse: eu não vim para o justo,
eu vim para o pecador. O são não precisa de médico. Quem precisa de médico é o doente. E todos nós estávamos enfermos. A doença do pecado, da maldade, estava conosco. Mas o Senhor não foi lá procurar o palácio de Herodes, ele não foi procurar os homens grandes, não foi procurar aqueles que se justificavam pela lei. Ele foi de encontro àquele que não tinha nenhum socorro, que não tinha nenhum valor, que estava, aleluia, destinado à perdição eterna. E no meio desses nós fomos encontrados por Jesus. E nós louvamos, glorificamos pela sua grande misericórdia. Então ele nos encontrou. A irmã está aqui, o irmão está aqui, testemunhado, amigos da obra. A Irmandade sabe que a obra tem amigos, né? Tem os testemunhados. E Davi, num pedido que fez ao Senhor, disse: por causa dos meus irmãos e amigos, eu direi: haja paz em Jerusalém. Então está aqui conosco hoje a Irmandade, testemunhados, amigos. E o Senhor não vai dispensar ninguém sem a visitação do Espírito Santo, aleluia, porque haverá conversão. Então, ele nos encontrou, mas a palavra em Romanos diz: aquele que me achar, falando sobre Jesus, aquele que me achar, achará a vida. O que é achar Jesus? É o que a igreja está fazendo. É estar aqui, é ler as Escrituras, é orar, é congregar. Irmão, irmã, nesta comunhão que estamos, sinta agora que você achou Jesus. Glória ao nome do Senhor. Por que que o encontramos? Encontramos no ouvir a palavra, encontramos na oração, encontramos na consagração, encontramos na resignação da vontade de Deus na nossa vida. Cumpre em mim a tua vontade, faça em mim a tua vontade, seja o meu guia, o meu Senhor, seja, aleluia, tudo na minha vida. Diz o Senhor por esta palavra: haverá alegria. A igreja exultará diante do grande Deus. Encontramos Ele na angústia. Estávamos angustiados. Lá na meia-noite, 1h oramos, Ele veio. Estou aqui. Aleluia, diz o Senhor. Encontramos Ele no momento de luto, no momento que alguém da nossa família partiu, aquele que nós amávamos, aleluia, num momento triste, aleluia, não tinha quem nos ajudasse, por mais que um amigo, um vizinho, um parente viesse ali. Não chora, é assim mesmo, é a vida, isso vai passar, aleluia. Mas nós encontramos Jesus que disse: eu não te deixarei, não te desampararei.
Na hora da tua angústia estarei contigo, na hora do teu choro te direi: eis-me aqui. E a igreja agora pode confirmar a palavra: o Senhor nas horas mais difíceis tem estado conosco. Eu lembro, irmãos, com 7 aninhos de idade, vi um irmãozinho meu com 1 aninho de idade engatinhando pelo chão, morrer queimado com uma chaleira de água fervendo. Eu sinto ainda os gritos dele no meu ouvido. Dias difíceis, dias, irmãos, de angústia, dias que pareciam que não iam acabar. A terra, aleluia, que foi angustiada, ainda se alegrará. Olha a alegria que está dentro de nós pelo Espírito Santo, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão e irmã, diz aqui a palavra: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, glória ao teu nome, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que trabalham em nós. O Pai criou, o Filho salvou e o Espírito Santo está aqui guiando a igreja. Irmão, irmã, vamos aumentar um pouquinho a comunhão, porque a igreja sentirá o Espírito Santo te guiando na verdade. Nos guiará na verdade. Aleluia. E o principado está sobre os seus ombros. Graças a Deus, o principado, a glória, o poder, a virtude, aleluia, a salvação, a eternidade está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Nessa comunhão, se toda a igreja pudesse falar, mas nós não vamos falar, vamos dizer dentro do nosso coração: eu te amo, Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso. Maravilhoso. Tem feito obras na nossa vida que nós nunca imaginamos. Nunca imaginamos. Nos fez passar. Tem irmão aqui que se belisca: será que sou eu mesmo que estou aqui? Tem irmã aí que diz: será que sou eu? Depois de tudo que eu passei, depois de todo o cálice amargo que eu bebi, quanto que eu chorei, quanto que eu molhei meu travesseiro com as lágrimas, quantas vezes eu achei agora não dá mais, agora chegou o fim, e a palavra disse: agora eu continuo contigo. Aleluia. Você venceu até agora e vencerá tudo que virá, em nome de Jesus Nazareno. Conselheiro, onde encontraremos conselheiro como Jesus, o Senhor Jesus, aconselhando aqui nas Escrituras, sempre aconselhando, sempre com misericórdia, sempre com paz, sempre aconselhando a ter paz, aconselhando a buscar o reino do céu, aconselhando buscar os dons de Deus, aconselhando a ter paz, aconselhando, aleluia, a viver uma vida tranquila, sem discussão, sem briga, sem confusão.
que o Espírito de Deus cubra toda a igreja agora, aleluia. Que o sangue do Senhor Jesus nos cubra e nos livre do mal. Um dia, 2 homens, Abraão, homem da fé, com o seu sobrinho, Ló, Abraão diz: eis aí a terra, os nossos pastores estão brigando, porque aonde não está a presença do Senhor Jesus, a guia do Espírito Santo, há brigas. Aonde está o Senhor, não tem brigas. Então Abraão viu que os pastores de Ló e os pastores dele brigavam, disse: olha, não dá para continuar assim, essa briga vai chegar em nós dois. E os irmãos sabem que tem briga que começa longe, mas o alvo é a irmã. Tem briga começando longe, quem sabe até em outro estado, outro país, mas o alvo é o irmão. O alvo sou eu, somos nós. E Abraão, usando de uma palavra sábia, disse: se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Querendo dizer, você escolhe. Eu vou ficar nas mãos de Deus. Toda essa irmandade fica nas mãos de Deus. Glória ao nome do Senhor. A porta que precisa abrir é Ele que vai abrir. Você não vai precisar empurrar a porta é Deus que vai abrir. Você não vai precisar discutir, você não vai precisar brigar. Aleluia, o Espírito de Deus se levanta em favor da igreja. Glória ao nome do Senhor, Ele é maravilhoso, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz, Príncipe da paz, Ele comanda a paz, Ele zela pela paz, Ele reina na paz. 6 minutos para as 16 horas, e a palavra proclama para todos que estamos ouvindo: haja paz. Aleluia, alguma guerra vai parar agora. Alguma confusão vai parar por ordem da palavra. Aleluia. Então nós poderemos dizer com toda a força da alma: aleluia, Príncipe da paz, eu te adoro. Então os irmãos vejam que Jesus foi tão simples, maravilhoso, que veio nesta terra. Ele precisava andar aqui, ele precisava comer, ele precisava beber com os discípulos, precisava vestir, e ele se dispôs a ter um corpo igual ao nosso. Ele não era muito mais forte, ele não era muito mais alto, tanto é que ele se misturava no meio dos discípulos. Quem via Pedro, via Tiago, via João, não distinguia quem era Jesus. Judas teve uma dificuldade de entregá-lo, precisou dar um sinal: aquele que eu beijar. Irmãos, queira Deus que nesta tarde não tenha nenhuma cabeça sobressaindo. A igreja toda
que está ouvindo esta palavra, vamos nos colocar todos numa mesma medida? Se nós nos colocarmos todos numa mesma medida, a medida do Senhor vai trabalhar em todos nós. Então, diz a palavra, que ele precisou nascer de mulher, ainda que não por contato de varão, foi gerado por obra e virtude do Espírito Santo. Mas ele fez uma promessa para nós: sejamos firmes na graça. O inimigo está tentando de todas as maneiras nos tirar daqui. Mas diz o Senhor para todos nós: você ficando firme, você vai ter um corpo igual ao dele para viver na glória eterna. Ele tem um corpo igual ao nosso para viver na terra 32 anos. Nós teremos um corpo igual ao dele para viver no céu a eternidade. Aleluia. Irmãos, igreja, sabendo de tudo isto, sentindo esta comunhão tão santa dentro de nós, o Senhor faz uma pergunta para toda a igreja agora: haveria alguma coisa impossível para Deus? Nada haverá impossível para Deus. Nada. Se vamos um dia deitar na sepultura, partir daqui, com o direito à eternidade, com o direito de ver o rosto de Deus, com o direito de estar com Ele no céu, diz o Senhor: igreja, você vencerá tudo em nome de Jesus Nazareno. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Glória, glória a Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus. Altíssimo Deus, bondoso e amado Pai, Pai de nosso Senhor Aleluia. E Salvador Jesus Cristo, no nome amado do Teu Santo Filho, que uma vez mais na tarde desse dia curvamos os nossos frágeis joelhos Aleluia. por terra, Senhor, nesta hora em agradecimento primeiramente a todo o bem que recebemos das Tuas mãos santas, Senhor amado, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos nesta casa de oração, Senhor, aonde a Tua presença se manifesta dentro do nosso coração, Pai eterno. Te damos graça por todo este andamento, Senhor eterno, pelo culto aberto no nome de Jesus, Teu Filho, pelo Teu servo que preside, Senhor amado, pelos Teus filhos nas portas, Tuas servas nas portas, Senhor. Pai, aleluia, o Teu nome por esses instrumentos que Te louvam na tarde deste dia, as vozes que cantaram, o glória, o aleluia que daqui saiu, chegou, Senhor, por fé ao trono da Tua glória, Senhor amado, eterno e glorioso Senhor, Pai eterno, nós Te agradecemos acima de tudo pela Tua santíssima, fiel e poderosa palavra, Senhor, esta que com uma suavidade celestial tem descido dentro do nosso coração, tem encontrado aqui um espaço, ó Deus bendito, para movimentar, Pai eterno e santo, toda a mácula do adversário, ó Deus querido. Grava esta palavra nos nossos corações, ó Deus glorioso, em tudo nós Te rendemos graça, no nome de Jesus, o Teu consagrado Filho, bendito contigo em glória eternamente. Amém. Glória, glória, glória a Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Chamemos um hino. 186, 186. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus que abençoe toda a igreja, toda a irmandade. Vamos continuar aos pés do Senhor, porque tem muita vitória pela frente. Deus que os acompanhe a todos
Que a santa paz de Deus e a bendita palavra permaneçam em nossos corações. Amém. Aleluia.